Olá, irmãos, que Deus abençoe. Aqui é o Tiago, faço parte do Ministério Águias de Deus. Estou passando aqui para te convidar para mais um pão semanal. Então curta e compartilhe e acompanhe nossas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, vamos a mais uma mensagem e o tema que eu escolhi, o Deus que surpreende. Estava refletindo sobre essa mensagem ao longo da semana, vendo alguns exemplos aqui dentro da igreja e através de pregações. E aí a primeira reflexão que eu quero fazer é que Deus ele nos surpreende. Ele quebra padrões, os padrões que a gente está esperando que aconteça. Deus quebra, ele vai além do óbvio, ele faz as coisas do jeito que ele quer, porque ele é soberano. E aí vem os exemplos que eu quero trazer aqui para que a gente reflita um pouco. Que é sobre Moisés, falar muito rápido. Então Moisés, vamos dizer que é um ícone, é sempre citado em diversas pregações, mas ele também foi um assassino. E esse mesmo assassino foi o homem que Deus escolheu para uma missão que ficou marcada na história. Davi também, um homem que cometeu pecados, e um deles manda matar um homem, escolheu uma mulher dentre várias que ele tinha. Ele cometeu aquele pecado. E mesmo assim, foi um rei que também ficou marcado na história, tá? Que Deus usou diretamente. E aí, pegando exemplos mais de agora, eu queria falar um pouco sobre o Saulo, por exemplo. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. O Saulo é um dos membros aqui da nossa igreja, que tem uma história e um testemunho assim maravilhoso, mas lá atrás não era assim. Então ele foi um homem que ainda garoto já começou a usar diversos tipos de drogas. Ele ia para a rua e não tinha tempo para voltar. Ele deu muita dor de cabeça para a mãe dele, que diversas vezes provavelmente pensou que perderia o seu filho. Saiu da igreja, usou todos os tipos de drogas que podia usar, ficou na rua, perdeu toda a dignidade e mesmo assim teve alguém que acreditou nele. Teve a sua mãe, teve o nosso pastor, que acreditou numa pessoa que não tinha jeito. E aí que entra, o nosso tema, o Deus que nos surpreende. Ele pega uma pessoa que não tinha jeito, você olha para aquela situação, não tem jeito, tem como mudar isso aqui. Mas Deus surpreendeu e usou aquele homem. E hoje, olha que incrível isso, eu fiquei refletindo muito sobre como Deus realmente nos surpreende. Hoje, ele vai em outros países testemunhar sobre o que Deus fez na vida dele. E quantas vidas ele ajudou a salvar do suicídio, do afastamento, através de um testemunho. Então, e Deus, ele quebra os padrões. Se preciso for, ele pega alguém, quebra essa pessoa, para que ela sirva de exemplo para que outras pessoas não passem pelo mesmo desafio que ele passou. Então isso é tremendo. Mas depois que aconteceu, depois que a história já está contada. Mas aí a gente, como cristão, tem que enxergar que todo mundo tem jeito. Deus pode tirar a pessoa que não tem mais dignidade, que está na rua, que está jogada, que cometeu crimes horríveis e salvar, como foi na cruz, aquela pessoa naquele último momento, uma pessoa que para estar na cruz cometeu crimes absurdos e no último momento ele falou o que precisava falar, ele se arrependeu e Deus o salvou. Então Deus ele não segue os padrões que a gente espera, ele nos surpreende, tá? Outro irmão que foi contado aqui também na igreja, acho que é o irmão, não sei se é Klimber ou Klimber, lá de Minas Gerais. O pastor, no início da trajetória dele como pastor, ele estava batizando as pessoas, e aí tinha um homem lá fumando, e aí o pastor fez uma chamada: quem quer se batizar? Quem mais quer se batizar? E aquele irmão, aquele homem, com um cigarro na mão, jogou o cigarro fora e foi lá se batizar. E o pastor ficou num desafio ali, o que eu faço agora, Mas ele foi e batizou. E através daquele homem, uma família inteira cresceu na igreja. Até hoje tem diácono, tem, se não me engano, músico, tem pessoas na igreja que vieram através daquele homem muitos anos atrás. De novo, Deus nos surpreende. Então, se tem alguma mãe, um pai assistindo o vídeo, tem um filho que está numa situação onde você tem orado, você tem feito sua parte, tem jejuado,
Você tem feito tudo e aquela pessoa não melhora. Parece que não tem jeito. Mas existem os exemplos da Bíblia, tem os exemplos que eu citei. Eu espero que te ajude a continuar tendo esperança, porque Deus ele pode e vai nos surpreender. Porque a gente acreditar em Deus quando tudo está dando certo é muito fácil, né? Mas quem somos nós quando as coisas estão dando errado? Amém? E aí, a escritura que eu queria citar aqui para a gente concluir a nossa reflexão é Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, irmão, quando é tudo mesmo, conforme os exemplos que a gente deu. Não necessariamente tudo é bom, vamos dizer assim, né? Mas ela ocorre de acordo com a vontade de Deus e está cooperando de alguma forma para a nossa salvação ou para a salvação de outras pessoas que precisam desse testemunho. Tá? E Deus ele não faz a gente sofrer para nos provar, mas para que a gente seja testemunha dele aqui na terra. Amém? Deus os abençoe. Espero que essa mensagem os ajude. E esse é mais um Pão Semanal.